Fala galera, tô eu aqui de volta às 7 melhores do tio Richard, questões aqui relacionadas a revoltas na República Velha. Vambora, fiz um primeiro vídeo aí com essas primeiras 7, vamos lá para mais 7 agora, dessa seleção que eu fiz com a temática de revoltas, tá? E essa temática de revoltas acaba que eu pego um pouco uma discussão da Belle Époque carioca, que eu acho que é importante para todos nós aí. Na primeira década do século XX, reformar a cidade do Rio de Janeiro passou a ser o sinal mais evidente da modernização que se desejava promover o Brasil. O ponto culminante do esforço de modernização se deu com a gestão do prefeito Pereira Passos, de 1902 a 1906. O Rio de Janeiro civilizava-se. Era a frase célebre à época e condenava os esforços para iluminar as vielas, os esforços para iluminar as vielas escuras e esburacadas, controlar as epidemias, destruir os cortiços, remover as camadas populares do centro da cidade. Então essa questão aqui, ela foi escolhida por mim porque ela é o cenário, né? É o cenário dessas revoltas urbanas na República Velha, a vacina e a chibata, que são as revoltas que acabam que mais aparecem, tá? Canudos aparece bem menos, beleza? Mas então, pensando em todas aquelas revoltas da República, as 3 aparecem. Canudos, chibata e vacina. Ouso dizer que as duas são as 2 grandes contribuições aí. Canudos e vacina, tá? Bom, vamos ver o que o Enem pergunta lá. O processo de modernização mencionado no texto trazia um paradoxo. Ai, meu Deus, eu amo isso, tá? PPL 2014. Maravilhoso, porque no enunciado já traz a grande questão. É paradoxal. É lindo aquilo ali, ó, né? Controlar a epidemia, dentro do possível, fazer ali um saneamento básico, dentro do possível, para os conhecimentos da época de saneamento básico, isso tudo é maravilhoso. Ponto e vírgula, mas isso é paradoxal. E por que é paradoxal? O ideal de civilização, ele vinha acompanhado de marginalização. Não é? O ideal de civilização, ele veio acompanhado de favelização. Então esse é um ponto fundamental e que eu chego a apostar com vocês que vai cair esse ano de novo, tá? Então o gabarito aqui, letra C, beleza? Ideal de civilização acompanhado de marginalização. Vamos ver aqui só se a gente aprende com algumas outras coisas. Substituição de vielas por amplas avenidas. Sim, isso vai acontecer, tá? Mas, de novo, o problema não é só isso. Se fosse só isso, estava bom, né? A impossibilidade de se combater doenças tropicais, não é isso. Sobreposição de padrões arquitetônicos, não é isso. Projeto de uma cidade incompatível, não. Tá? Então, gabarito aí, a letra C. Bora seguir. Eu mesmo me apresento, sou Antônio Vicente Mendes Maciel, provim da Batalha de Deus versus o Demônio, com a res pública marca de Caim, Moisés, o Êxodo ao Deuteronômio. Sou natural de Quixaramubim, o Antônio Conselheiro deste chão. Que vai ser mar e o mar vai ser sertão. Estou lendo maravilhosamente mal. O poema escrito em 2001 contribui para a construção de uma determinada memória sobre o movimento de Canudos, ao retratar seu líder como um crítico do regime político recém-proclamado. Então, Antônio Conselheiro, ele é uma figura messiânica, né? Ele vai se denominar aí como um sujeito que viu Deus, que se relacionou, né, assim, trocou um papo com Deus. Antônio Conselheiro, ele vai dizer que Deus direciona a formação do arraial, tá? Antônio Conselheiro é um sujeito que exercia uma religiosidade popular no arraial, porque as cerimônias religiosas ali eram cerimônias que estavam entre o catolicismo e religiões de matrizes popular. Existia um sincretismo considerável, beleza?
E há uma construção de memória de que ele era um crítico da República, e mais ainda, há, na época, uma equivocada construção de memória dizendo que Antônio Conselheiro era monarquista. Isso não procede. Ele era contrário a um ponto muito específico da República, que era a laicização do Estado. O Estado laico era um problema para o Antônio Conselheiro. A República não. Ok? O problema é imaginar que agora um homem e uma mulher se casam sem precisar ir na igreja, porque poderiam fazer isso num cartório. Esse ponto é o problema. Então, o imaginário, a memória que se cria é de que ele era um crítico do regime político recém-proclamado. Cuidado, tá? Isso é uma criação de memória. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos para mais uma. 10. No alvorecer do século XX, o Rio de Janeiro sofreu, de fato, uma intervenção que alterou profundamente sua fisionomia e estrutura, o que repercutiu como um terremoto nas condições de vida da população. Interessante isso aí, né? Repercutiu como um terremoto, porque é um grande abalo, né? Então, assim, as pessoas foram tiradas do centro e elas tiveram que ir para a periferia. Mas por conta da formatação geográfica, pode-se dizer assim, do Rio de Janeiro, elas foram jogadas à favelização, né? Então, o texto refere-se à reforma urbanística acontecida na capital da República, no qual a ação governamental e seu resultado social encontram-se na destruição dos cortiços e revolta da população, né? Então, essa dupla aí tem que ficar cravada aí para vocês. 2011, tem uma charge aí, né, da revolta da vacina. A imagem representa as manifestações nas ruas do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, em que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Essa é a mais clássica das clássicas, essa é a melhor das melhores, né? Então essa questão, que é uma questão de 2011, ela é maravilhosa porque o gabarito diz da insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Então, né? Mas não tem benefício, professor? Claro que tem. E são inquestionáveis, né? Ninguém, em sã consciência, em 2023, vai falar mal da vacinação. A gente foi salvo pela vacinação. Literalmente, né? A ciência nos salvou. Mas e aí? O discurso científico, historicamente, ele, por causa disso, ele é inquestionável? Claro que não. Óbvio que não. Né? Então, historicamente, e até agora, né? Mas isso aí é um pouco mais complexo, a gente entra para outros certames que não cabem aqui para o Enem, mas não quer dizer que por ter nos salvado, esse discurso científico ele é inquestionável, em hipótese nenhuma. Tá? É válida, necessária a crítica a esse discurso científico. Tudo bem? Vamos lá, vamos mais. Segundo vídeo aí falando de revoltas, tá? De novo, Canudos. As ruínas do povoado de Canudos, no sertão da Bahia, além de significativas para a identidade cultural dessa região, são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Lembrando que o Exército Brasileiro tentou encobrir essas ruínas durante a ditadura, beleza? E hoje elas estão ali tombadas pelo IPHAN. O IPHAN fez esse trabalho de preservação daquele lugar porque aquele lugar é um sítio arqueológico, tá? E paisagístico. Gente, eu estou dando pequenas pausas assim no vídeo
porque eu estou esperando meu almoço. E aí faz barulho de moto, eu fico meio assim para saber se está aqui na frente do prédio. Pode ser que eu interrompa o vídeo para pegar meu almoço, aí depois eu faço um outro com a continuação das questões que faltar. Gabarito aqui, a letra A. Aquela região, ela precisa ser preservada porque ela reúne um conjunto de objetos arquitetônicos e paisagísticos que são referenciais ali, ok? Nossa, média de acerto baixíssima, vamos ver por quê. Porque reúne um conjunto de acervo museológico e bibliográfico? Não, gente, não há um museu na região, beleza? Porque ela reúne um conjunto de núcleo urbano e etnográfico? Não, o Arraial não pode ser considerado um núcleo urbano. Porque reúne um conjunto de práticas e representações de uma sociedade. Expressões e técnicas de uma sociedade extinta. Extinta não, né? Porque você tem ali até remanescentes, tá? Sujeitos que são parentes de pessoas que viveram na época. Então, extinta não. Por que não é a D? Práticas e representações de uma sociedade. Sabe por quê? Porque a gente não pode considerar o que foi o Arraial de Canudos como práticas e representações de uma sociedade exclusiva. Assim, deixa eu pensar como é que eu vou explicar isso de uma maneira mais fácil, mais rápida. Não quer dizer que aquele arraial ali tem um grupo humano específico. Entendeu? Aqueles brasileiros não eram brasileiros diferentes de brasileiros de outras regiões do Brasil e muito menos diferentes de outros brasileiros da região Nordeste. Né? Eles eram pobres, pouco nível de instrução, ligados a uma prática de religiosidade popular, expostos ao coronelismo. Então, quer dizer, a preocupação não é preservar práticas e representações de uma sociedade. Canudos não é uma sociedade específica, beleza? Ali precisa ser tombado porque existem objetos ali arqueológicos e paisagísticos que merecem esse tombamento. Tudo bem? Entendi aí por que de tantos erros nessa questão. Né? Vamos mais, estou terminando esse aqui também. Mestre Sala dos Mares, por favor, escute essa música, de preferência na voz da Elis Regina, tá? É uma música belíssima de um compositor mineiro, João Bosco, que vocês deveriam conhecer a obra, e de seu parceiro de composição, o médico carioca Aldir Blanc. Os dois, gente, eles são geniais porque eles vão compor muito ali sobre o cotidiano, né? E é primoroso, tá? Então procurem ouvir João Bosco. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu, conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade do mestre Sala, e ao navegar pelo mar, com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Um dos trechos mais lindos dessa música. Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pelas pontas da chibata. Bonito, né? Na história brasileira, a revolta da chibata, liderada por João Cândido, é descrita na música foi, né, a rebelião dos marinheiros negros e mulatos em 1910 contra os castigos e as condições de trabalho da Marinha de Guerra. Castigo esses que a gente já comentou aqui nesse vídeo. Questão simples, mas que eu coloquei. Sabe por que eu coloquei essa questão aqui? Ó? Só para falar do João Bosco. E só para recomendar que você escute ele, tá? Vamos lá. Saideira e a conta. 36% de acerto só. Artigo 402 do Código Penal Brasileiro dizia: fazer nas ruas e nas praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação de capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto e desordem.
Prisão de 2 a 6 meses. Tá aí, né? A elite brasileira concedeu a liberdade com a abolição em 13 de maio de 1888, ainda durante o Império, e depois botou os pretos de novo no cativeiro. Né? Porque existia a liberdade jurídica. Nossa, Lei Áurea, pá, acabou com a escravidão. Mas os modos de vida tradicional foram condenados, né? As moradias foram destruídas e nada foi colocado no lugar. O direito ao voto não foi dado, porque só votava quem era alfabetizado, e os negros, infelizmente, não conseguiam espaço para alfabetização, em sua maioria. A capoeira, tá vendo aí, tá proibida. Obviamente, as religiões de matriz africana tinham um espaço muito restrito. Então, o artigo do primeiro Código Penal republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Tá? Nesse contexto, tal regulamento expressava a criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado da escravidão. Quero corrigir o Enem, né? A persistência de valores desses grupos, né? Valores fundamentais para esses grupos sociais negros, né? Negros africanizados, né? Recém-chegados da África, os que já tinham sido libertados há muito tempo, os que foram libertos pela Lei Áurea, enfim, essa população negra e pobre do Brasil perdeu seus espaços sociais por conta da imposição da ordem liberal burguesa. Bom, tá aí, tá feito mais um vídeo sobre a mesma temática. Me acompanha aí, vai ter um videozinho sobre política na República Velha. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado aí, grande abraço, até mais, tchau, tchau.